Amém e amém. Poder sentar, meus irmãos, abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 18, é o nosso texto base. Nós estamos estudando sobre a dureza de coração e as suas consequências. Quando eu anunciei esse estudo lá um tempo atrás, já faz mais de um mês, já vai, eu acho, para 2 meses mais ou menos, nós estamos estudando sempre pela manhã esse assunto. Eu anunciei que nós teríamos muitas respostas para situações que nós vemos no nosso tempo. Situações que muitos perguntam, há questionamentos, por que disso, por que daquilo, mas como que Deus permite tal coisa acontecer? A maldade do homem é muito grande, mas são situações, afrontas infindáveis, né, irmãos? Infindáveis, vamos dizer assim, nunca se finda, cada dia mais o ser humano quer afrontar mais a Deus. Então, em alguns momentos, surgem muitas perguntas. E por que de tanta maldade? Né? E nós estamos estudando exatamente isso e vendo que Deus entregou o homem àquilo que ele lutou tanto para obter, que é o seu próprio caminho, o caminho do pecado. E hoje nós vamos abordar um pouco mais. No primeiro dia, na primeira ministração sobre o texto de Romanos, né, nós vimos pelo menos 2 encontros, nós vimos a dureza de coração no Antigo Testamento, e agora estamos vendo no Novo Testamento, e o texto principal para isso é Romanos 1. Romanos 1, verso 18 até o verso 32. No primeiro encontro, ministrando sobre esse texto, nós tivemos uma visão geral sobre ele. Falamos do texto do verso 18 até o verso 32. Hoje nós queremos abordar um pouco mais o ato de Deus de entregar o homem ao seu próprio caminho de pecado. Para isso nós vamos fazer uma passagem geral de novo, um pouco mais breve, mas com o objetivo de ler vários outros textos que, junto com o texto de Romanos, confirmam o ato de Deus entregar, e nós vamos ver como que Deus entrega o homem à sua própria vontade e os efeitos disso. Vamos então ler o texto e depois nós vamos orar. Verso 18. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Visto que o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis, pois tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, seus raciocínios se tornaram fúteis e seu coração insensato se obscureceu. Verso 22, bem forte. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível. Vamos repetir? E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, pelo que Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente.
Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões vergonhosas. Até as suas mulheres mudaram suas relações sexuais por outras, contrárias à natureza. Semelhantemente, também os homens deixaram a relação sexual natural com as mulheres, inflamaram-se em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo ato indecente e recebendo em si mesmos a penalidade merecida pelo seu erro. E como eles não se importam de ter conhecido a Deus, ele os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não deviam. Vamos ler o verso 28 novamente. E como eles não se importaram de ter conhecido a Deus, ele os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas que não deviam. Então estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídios, contenda, engano e malignidade. São murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, são nércios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Verso 32, para encerrar. Embora tenham conhecimento da justiça de Deus, não são dignos embora tenham conhecimento da justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Vamos orar? Meu Pai, tenha misericórdia, nos abençoe com a compreensão da Tua palavra. Seja assim, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Versículo 18, mais uma vez, agora eu quero ler na tradução Revista Atualizada, Nova Revista Atualizada, diz assim, verso 18, acompanhe. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Nós temos aqui no verso 18 o tema que é a ira de Deus. Deus se irou para com o homem pecador, e a ira significa a atitude de Deus para com a atitude pecaminosa do homem. A ira de Deus só é retardada ou só é retirada quando esse homem se arrepende dos seus pecados e ele então olha para Cristo e na semelhança de Cristo ele decide viver. A ira de Deus é o ato de Deus na resolução do problema, o pecado do homem. Você já deve ter ouvido assim alguém dizer, pastor, ou então a pessoa comentando, eu não sei quando que Deus vai tomar uma providência para com tantos homens maus que existem. Você já deve ter ouvido sobre isso. Quando você ouvir uma coisa dessa, você pode responder, ele já tomou providência. Ele já tomou. E é o que nós vamos ver. O texto vai dizer que a pessoa que faz isso, que a ira de Deus está sobre ela, a pessoa que suprime a verdade de Deus, que muda a verdade de Deus pela injustiça. Versículo 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da injustiça, suprimem a verdade. E qual é a verdade? A verdade revelada de Deus, que está aí a partir do verso
19 agora. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indisculpáveis. Eles são indisculpáveis porque eles olham para a revelação de Deus, o fato de haver tanta inteligência, tanta sabedoria na criação. Você sabe que o texto de Provérbios vai declarar a sabedoria como um diálogo, a voz da sabedoria falando, dizendo: eu estava lá quando ele lançou os fundamentos da terra. A sabedoria falando que estava lá, ou seja, o mundo foi criado utilizando-se da sabedoria. Veja bem, uma pessoa que vai à escola e cursa o ensino fundamental, o ensino médio, e depois uma graduação, depois uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, seja para qualquer a área que ela estudar, ela vai apenas descobrir essa sabedoria. Ela vai descobrir a aplicação da matemática. E como na criação, por exemplo, os estudantes de biologia podem claramente observar isso, a perfeição da criação. A perfeição de todas as coisas criadas. Tudo que Deus criou. Eu citei aqui naquele dia que falamos um pouco mais sobre esse texto, que a antena, as duas anteninhas de um mosquito, quando aumentadas, nenhuma delas é igual à outra. É como se fosse a impressão digital do mosquito, cada um é único. Ainda que nós, por exemplo, também temos semelhança, 2 braços, 2 pernas, um tronco, uma cabeça, um cérebro pensante, uma capacidade de raciocínio, de pensar e assim em diante. Nós não temos a semelhança, não é a mesma impressão digital, não é a mesma retina, não é o mesmo DNA. Há uma semelhança do DNA com traços quando você levanta o DNA de pessoas da mesma família. Mas há uma marca de Deus em toda a sua criação. A inteligência, a sabedoria, o entendimento único de utilizar dos materiais que Ele mesmo fez existir. Quando alguém estuda química, só estudará uma coisa: como Deus criou elementos tremendos, maravilhosos, que o homem, criado à semelhança de Deus, os manipula para criar coisas. Você sabe que na criação, quando Deus criou o homem, Deus criou no nível menor, deu ao homem capacidade semelhante a ele. Quando o texto diz: façamos o homem à semelhança, a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre toda a terra, e lá tem o resumo. Deus estava dizendo: do mesmo jeito que nós governamos o universo, nós vamos dar uma participação ao homem, porque ele é semelhante a nós. Ele tem capacidade de administração. Nós daremos a ele, no nível menor, mas daremos capacidade semelhante às nossas. Deus ordenou e foi criado. O homem, quando no casamento se casa, ele tendo o contato com a sua esposa, dali gera-se uma vida, e os filhos vêm. Da mesma forma, Deus ordenou e o homem foi criado. Claro, no nível menor, ele compartilhou conosco. O que ele sente por nós, nós também sentimos pelos filhos. No nível menor, porque comparado com o amor de Deus, nada se compara, é claro. Mas eu estou citando isso para falar que toda a criação exalta a Deus. Tudo que existe declara um Deus vivo e verdadeiro, uma mente pensante por trás de tudo isso. E é sobre isso que o texto de Romanos está dizendo. O texto de Romanos está dizendo que eles são indisculpáveis. Ninguém pode nascer nesse mundo dizendo: não sei quem é esse Deus. Ele se autodeclarou pela sua criação e a perfeição dela. Meus irmãos, se você investir um tempo observando em
todas as áreas que você for estudar, você vai descobrir a sabedoria e a inteligência de Deus, e o homem luta muito para fazer. Por exemplo, o homem que criou a lâmpada, ele fez pelo menos 1000 testes para chegar à conclusão e ao protótipo da lâmpada acesa por energia elétrica. A lâmpada, ela veio a existir depois de pelo menos 1000 testes. Deus só ordenou: haja luz. E a luz que Deus ordenou não era a luz do sol, ele criou a luz do sol depois. Leia o texto depois, você vai descobrir isso. E isso que inspirou os nossos irmãos do pós-reforma a fundarem colégios, escolas e universidades. As maiores universidades da Europa, se não todas elas, pelo menos 90%, foram fundadas por cristãos. Por quê? Porque o cristianismo, na sua essência bíblica, sempre reconheceu que Deus é aquele que criou todas as coisas, que criou com sabedoria. E quando eu vou à escola, eu vou contemplar essa sabedoria de Deus. Absolutamente, meus irmãos, nós vivemos, e aí aplicando aqui rapidamente, hoje em dia, nós temos o que diz os versículos finais do texto. Eu quero reler aí com você. Observe aí o versículo 29. O efeito dessa maldade do homem de desprezar a Deus gerou isso aqui, ó. Estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. São murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus. Aborrecedores de Deus, veja bem aí. Pessoas que gastam o tempo, investem o tempo afrontando e desprezando. Você vai falar de Deus, parece que você xingou a pessoa. Eu acredito que todo mundo aqui já teve uma experiência dessa. Você fala o nome Deus, a pessoa de lá já vem já com essa história de Deus. Meu irmão, o que aconteceu, o que está acontecendo hoje, é exatamente a tentativa de apagar que o cristianismo sempre reconheceu o poder de Deus em criar todas as coisas. E reconhecendo isso, valoriza o estudo. Veja bem, quando eu me converti, final de 92, havia um entendimento de que estudar era desnecessário porque Jesus já ia voltar. Se eu perguntar para os mais antigos, vão lembrar dessa história. Naquele tempo, nós estávamos debaixo de uma influência que desprezava um bem maravilhoso, que quanto mais se estuda, mais se exalta a Deus. Portanto, quanto mais uma pessoa se der ao estudo, mais ela vai descobrir que Deus é maravilhoso, tremendo, poderoso, e que o médico, quando estuda tantos anos, ele ainda assim precisa de um exame, ele precisa de conversar com o paciente para ter uma conclusão possível. E depois ainda vai receitar o remédio e vai esperar o resultado. Se der certo o remédio é porque a teoria dele estava certa. Deus só chega e diz, esteja curado. Não, isso aí você está doente para morrer mesmo, mas eu vou te dar a vida. Assim foi com o rei, por exemplo, Ezequias, que viveu mais 15 anos. Então, quanto mais eu estudar, mais eu vou descobrir que Deus é superior em todas as áreas. Então, de onde surgiu essa história de que os crentes desprezam o conhecimento? Não, meu irmão. Quem despreza o conhecimento dessa linha que eu estou citando é quem está debaixo da influência do seu próprio caminho. E aí, é claro, infelizmente, dentro das igrejas, com a roupagem diferente, entrou durante um tempo isso. Eu me lembro uma vez eu atendi uma pessoa de outra igreja que pediu ajuda porque ela tinha passado no vestibular e já tinham avisado a ela que se ela fosse para a universidade, foi assim que eu cheguei aqui, faz uns 12 anos isso, e eu me lembro
se ela tinha passado no vestibular, e aí disseram para ela, se você for, você vai se desviar, porque quem estuda demais se desvia. Meus irmãos, quem estuda o suficiente, ou demais, numa linguagem que a pessoa queira colocar, vai contemplar cada vez mais o potencial de Deus. Vai glorificar a Deus. Quanto mais eu estudo, mais eu vou perceber que Deus é superior em todas as coisas. E eu vou exaltar o Senhor. É claro, se uma pessoa está despreparada, não conhece a Bíblia, não conhece doutrina, não conhece, não tem intimidade com Deus, em qualquer lugar ela vai se desviar, seja na universidade, na escola, seja na rua, seja nos relacionamentos. Então nós não podemos aí também dizer, a pessoa não ora, não lê a Bíblia, não se interessa de conhecer a Deus, e depois vai para uma universidade, e aí ela se desvia. Na verdade, ela já estava pronta para se desviar. Porque eu quero deixar claro, irmãos, que sendo discípulo de Jesus, nós temos que andar como Jesus andou. Só que o grande problema é que tem gente que não ora a noite toda, como Jesus orava. Vários trechos você vai encontrar Jesus buscando a Deus de noite, orando até sozinho. E hoje em dia a pessoa não faz o que Jesus fez, de consagrar a vida, de andar em santidade e depois quer vencer as trevas. Aí não tem como. Mas nós não podemos nos apegar a uma meia dúzia ou um número que seja de pessoas que se desviaram depois que começaram a estudar e dizer que não deve se estudar por causa disso. Então, cada coisa tem o seu devido lugar. Então, eles são indesculpáveis. O que significa indesculpáveis? Eles não poderão naquele dia dizer, eu não sabia, no dia do juízo, eu não sabia que existia um Deus. Eles não poderão dizer. Versículo 21, continuando. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. Como assim dizendo que eram sábios? Eles olharam para a sabedoria de Deus e disseram, não tem nada a ver, isso aí não está por fora, isso aí. Sabedoria mesmo é o que nós estamos dizendo. Se você quiser saber se você está em pecado, meu irmão, você tem uma informação paralela à palavra de Deus. E aí, cuidado. Como assim? Basta ver o princípio de Gênesis. Gênesis capítulo 3. No capítulo 2, versículo 16 e 17, o Senhor disse, de toda árvore do jardim podereis comer, mas menos da árvore da ciência do bem e do mal. Porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Aí, capítulo 3, verso 1, vai narrar que a serpente, quando chega para Eva, diz, de todas as árvores do jardim podeis comer. Aí ela corrige, não, de todas não. Menos da árvore da ciência do bem e do mal. Aí a serpente, não, podeis comer sim, Deus não quer que você coma, porque no dia que você comer, você será como Deus, ou seja, como Ele é. Em outras palavras, Satanás estava dizendo, ele não quer que você seja sabedor das coisas. E aí o texto diz, sereis como Deus conhecendo o bem e o mal. Tradução do texto. A tradução do texto naquele versículo significa, você passará a determinar, em outras palavras, o que é certo aos seus olhos e o que é errado aos seus olhos. E o homem em pecado até hoje é assim, as características são, ele ouve a pregação e ele diz, não, mas não é nada disso. Não, isso aí não está com nada. A verdade é essa aqui, aí ele tem a ideia dele. E isso dentro das igrejas, viu, irmãos? Dentro das igrejas, preste atenção. O que está escrito só pode ser questionado contrário mediante o examinar da Escritura. Você não pode repudiar um texto bíblico sem ter se debruçado sobre ele. Pastor, mas é muito difícil, isso aí é muito difícil de aceitar. Eu digo, meu irmão, difícil era ter morrido na cruz do Calvário. Jesus morreu. Aleluia por isso. E nos salvou, isso que era difícil. O restante agora tira de letra, só é se arrepender. Se arrependa.
Mas eu não consigo. Diga para Deus, você não consegue, você já começou a se arrepender. Se alguém reconhece que não consegue se arrepender, essa pessoa já está se arrependendo, porque aquele que está no caminho mau é soberbo, é altivo, ele não consegue ver que está no caminho mau. E aí, nós precisamos fazer essa análise. Então eles diziam, somos sábios, em outras palavras, essa realidade aí não tem nada a ver com a realidade. Aí eu me lembro que nós ministramos aqui, Provérbios 26, verso 12, que diz, você viu alguém que é sábio aos seus próprios olhos? Há mais esperança para o tolo do que para ele. Provérbios 6, versículo 6, Provérbios capítulo 3, versículo 6 ao 8, que diz, versículo 7 e 8, que diz assim, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal. Isto será como um remédio para o seu corpo, olha aí, isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. O interessante que na leitura do texto de Romanos, olha aí o efeito da própria sabedoria, o que gerou de males. O texto de Provérbios diz que se eu valorizar em primeiro lugar temer a Deus e não a minha própria sabedoria, isso será como um remédio para o meu corpo. E aí as pessoas que não fizeram isso, não reconheceram a Deus, olha aí o que acontece, versículo 23, continuando. E trocaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, as aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Verso 24, numa só voz. Por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Notaram aí? Abraçou a sabedoria própria, onde é que vai parar o malefício? No corpo. É o corpo que vai padecer. Aliás, aquela frase, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Deve ter sido alguém que leu a Bíblia, né? É alguém que leu, irmãos. O efeito sobre o corpo vai vir mediante o pecado. O que é o pecado? O saber próprio da pessoa. Deus não quer que você coma, porque vai ser como ele, sabendo o bem e o mal. Pastor, qual é a realidade que eu devo abraçar? O seu saber deve ser o saber da palavra de Deus. O que você sabe e adota para você é o que Deus disse. Palavra de Jesus, lembra? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É o que sai da boca de Deus que me alimenta, não o que sai do meu próprio entendimento. Você sabia que tem muita gente que tem até um coração dedicado, honesto diante de Deus, mas na prática não consegue obedecer. Por quê? Porque à medida que a pessoa vai lendo a Escritura, o seu coração vai sendo transformado. Se ela lê pouco, essa transformação não acontecerá. Não acontecerá. Preste bem atenção, meu irmão. Você ser muito tempo de uma igreja não adiantará nada se você não ler a Bíblia periodicamente, diariamente. Se você não lê a Bíblia é remédio para o coração, para fazer com que o vírus do pecado permaneça morto. Se você tem pouco envolvimento com a Escritura, você terá pouca transformação. E aí vem o porquê que muitas vezes pessoas são crentes há tanto tempo, mas tem coisas ainda do início da sua caminhada. Porque somente desenvolvendo um relacionamento é que isso vai ser também desenvolvido, a transformação vai se desenvolvendo. Aí o texto diz, versículo 24 novamente, por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles para desonrar o seu corpo entre si. Como é que é essa desonra? Verso 25. Romanos capítulo 1, versículo 25. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém.
Por causa disso, repita aí, verso 26, por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural da relação íntima por outro, contrário à natureza. Qual é o texto aqui? O que o texto está dizendo? Que a mulher, a relação normal da mulher seria com o homem, Adão e Eva, Eva e Adão. Trocou a relação íntima, então agora é o contrário do que Deus propôs. Entenda bem aqui, irmãos, isso aqui é princípio para aplicar na vida, hein? E saber fazer a leitura da nossa sociedade. Quando você repudia a Deus, você está repudiando o padrão de Deus. E você está se afastando de Deus. E assim como um ventilador que não está conectado à energia, não adianta de nada. Para que serve, irmãos, o ventilador se não é energia elétrica? Serve para quê? Para você cair na sua casa, se você deixar no meio do corredor, né? Você derruba ele lá, você vai ter problema. Mas não serve para mais nada, né? Porque o sentido dele só se estiver ligado à energia. Você tem lá o seu celular, o melhor que o dinheiro pode comprar. Mas se não existir energia elétrica, já era, acabou. Acabou. Você não vai poder mais carregar. Aí, o homem que, para a gente entender isso, basta a gente olhar para o princípio de Satanás. Como começou. De acordo com o texto de Isaías 14, você vai ler a partir do verso 14, né? Versículos antes, tá bom? Isaías 14, Ezequiel 33. Você vai ler o texto e você vai descobrir que a origem de Satanás, na origem dele, ele decidiu ser semelhante a Deus. Da mesma forma que o homem caiu nessa mesma queda, ser semelhante a Deus. Quando a pessoa decide ser independente de Deus, ser um Deus igual a Deus, não é possível, porque Deus é que comanda tudo, só Ele é que tem o poder sobre tudo. Essa pessoa está se desconectando de Deus. Então ela terá sempre o que é contrário. Eu gosto aqui do exemplo, né? Que quando você olha, por exemplo, dos refrigerantes, tem um refrigerante que todo mundo gosta mais, não é? Refrigerante, irmão, não é uma coisa boa, nenhum deles é bom, tem muito açúcar, mas é só exemplo. Olha só, não quero incentivar você a isso, né? O negócio é bom, irmãos, mas faz um mal doido. Aí, o concorrente desse determinado refrigerante, você acha que se ele tivesse a mesma fórmula, ele não colocaria engarrafado a mesma fórmula se ele tivesse? Como é que seria na hora de comprar? Você compraria, alguém perguntaria, é esse ou aquele? Tanto faz, o mesmo sabor. Não seria assim? Seria assim. Você acha que se o diabo não tivesse, se ele tivesse a paz que Deus tem, ele não ia dizer a mesma coisa, rapaz, fica comigo que eu tenho a mesma coisa. Você acha que não seria assim? Quando ele ofereceu os reinos do mundo, não entra assim em questão se ele tem ou não o reino do mundo, mas ele não poderia dizer, eu te dou os reinos do mundo e os reinos do céu. Notou isso? Porque ele não tem. Não tem. O diabo não oferece coisas boas, ele só oferece coisa ruim, porque ele é o ventilador desconectado da energia, serve para nada. Ele não tem como oferecer coisas que as pessoas vão querer e gostar muito. Ah, pastor, mas o pecado é bom. Meu irmão, só até você conhecer a Deus. O sabor do pecado desaparece quando você vê a mesa de Deus. Você descobre que você tinha migalha, que você comia migalha, você comia pão podre. Um dia nós fomos comprar um teclado aqui para a igreja, foi esse teclado que nós temos aí hoje. Aí eu perguntei para o rapaz, digo, rapaz, qual o melhor teclado aí? Aí disse, pastor, o melhor teclado é até o senhor colocar um outro do lado. O senhor está vendo só esse daqui é o melhor que tem. Mas se eu colocar um outro do lado e comparar, o senhor vai sempre ver alguma coisa. É justamente isso. Irmãos, é a realidade. Se você quer entender a respeito do Senhor, você tem que ter comunhão com o Senhor.
e tendo comunhão com Ele, você vai saber a verdade do que é bom. E o diabo vai ser revelado o que ele sempre foi. Por que o diabo é mentiroso? Porque ele gostaria de ter o que é bom para te dar. Como ele não pode, ele tem que mentir. Por que o vendedor, o vendedor inadequado, ele vai falar que o produto dele é bom e não é? Ele foi inadequado com você. Pois é, o diabo é um vendedor mentiroso. Ele vende sonhos que não pode realizar. Ele oferece coisas que não vão gerar paz nenhuma, mas ele tem que dizer que vai. Porque ele sabe que você foi criado para ser feliz. Você foi criado para a glória de Deus, para você ter um relacionamento. E aí, para você seguir Satanás, você tem que ouvir mentira, porque se ele for falar a verdade, é aquela história da galinha, né? Ninguém vai pegar uma galinha dizendo xoxô, galinha, né? Espantando a galinha. Tem que se colocar ali camuflado. Então, para mim entender o que aconteceu com a sociedade que despreza a Deus, é isso. Eles vão ter o contrário da proposta de Deus, que era bem o que eles queriam quando repudiaram Deus. Preste atenção, Deus é tremendo, é maravilhoso, é grandioso, e eles olharam e disseram, não é nada disso. Esse animal aqui é que nós vamos adorar. É essa pessoa aqui que nós vamos adorar. A criação em lugar do Criador. Então, o contrário do que Deus propõe é o que eles vão se sentir realmente agora envolvidos. Continuando, versículo 28. Aliás, verso 27. Da mesma forma também os homens, deixando o trato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homem com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Eu quero dar ênfase aí no se inflamaram. Os irmãos viram aí o versículo 27? Se inflamaram. Na tradução do texto, essa palavra aqui, o sinônimo é arderam. Arderam. O sentimento aqui, o entendimento é, sentiu uma vontade desenfreada de ter relação com outro homem. E é claro, isso aqui é aplicado também à mulher, no versículo anterior. Eu quero só dar ênfase aqui a isso para dizer o seguinte, e eu até contei isso aqui na última ministração que eu estava aqui ministrando. Toda aquela vontade, eu já ouvi de pessoas a respeito desse assunto, a pessoa relatar que não conseguia se ver sem esse sentimento de querer muito aquela relação ilícita. A pessoa sabia que não poderia, que não deveria, mas sentia uma desenfreada decisão, vontade de ter ali aquela relação. Quando nós ministramos aqui a primeira vez, eu deixei claro um caminho para você pregar a palavra e como você orar pelas pessoas. Irmãos, a maior parte das pessoas que nós conhecemos, ou que você já ouviu falar, que estão no homossexualismo, elas terão algum tipo de revolta para com Deus. Aí eu citei as possibilidades. Quem são os candidatos a isso? Pessoas se magoaram pela morte de alguém, morreu a mãe, não aceita a morte da mãe, ou seja, quem foi que levou? Quem permitiu a morte, quem ordenou que ela partisse foi Deus. Quando a pessoa não aceita a morte, ela está entrando em rota de colisão para com o Senhor. Quando há problemas de relacionamento, o pai bateu, o pai machucou, aí a mãe morreu por causa disso. A moça corre o risco de se revoltar contra o pai e se autocompadecer a respeito da mãe. E aí ela se fecha para todo homem, para o relacionamento com qualquer homem, só de pensar já vai se sentir mal. Veja bem, eu estou dando ênfase de que esse desejo desenfreado que as pessoas vão proferir a respeito desse formato a ser adotado, que eles adotam,
Isso é fruto do repúdio, da mágoa, da luta para com o Senhor. Se você já viu alguém assim dizendo, eu nunca vou me casar. Aí você pergunta por quê? Não, porque eu vi o sofrimento da minha mãe e do meu pai. Está em rota de colisão para com Deus. Não soube separar. Não soube separar a história do pai e da mãe da história que Deus quer escrever através da vida da pessoa. Em nome de Jesus, meu irmão, receba aí. Você tem um DNA único, uma retina única na Terra. 7 bilhões de pessoas não têm a sua retina, ela é sua. Você é o único que tem essa impressão digital. E eu quero deixar claro que Deus quer escrever uma história única através da sua vida, aonde você vai se espelhar em Deus, na sua palavra, e Ele vai gerar a sua história escrita pelo poder de Deus. Seus pais não deram certo no casamento, você vai dar por causa do Deus Todo-Poderoso, que é sobre a sua vida. Não importa a história que você tem para contar de tristeza, de dor, Deus escreveu uma história nova em Cristo Jesus. E é isso que nós precisamos levar em consideração. E aí eu reforço, qual o caminho para evangelizar uma pessoa dessa? Você precisa focar em orar pedindo misericórdia e conduzi-la ao entendimento que ela tem que liberar perdão sobre seus pais, sobre os que as feriram. Pastor, tem que perdoar Deus também? Não, perdoar Deus não, porque Deus não erra. O perdão está quase sempre associado a um erro, ainda que tem gente que a gente magoa, que a gente não tinha intenção, né? Deus não tinha intenção de magoar ninguém. O que a pessoa vai fazer? Vai perdoar a Deus? Não, irmãos. Ela vai aceitar que Deus é soberano. Ela vai receber em sua vida o controle desse Deus que está sentado no trono, que comanda todas as coisas e que Ele, no seu comando, decidiu que a sua mãe ou seu pai iria partir desse mundo. Ele é que tem autoridade e eu vou aceitar a soberania de Deus. Deus é o único, Ele não recebe conselho de ninguém, Ele é Senhor sobre todas as coisas e eu estou conformado com isso e aceito e estou em paz. E aí o texto vai dizer, no versículo 28, acompanhe. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Observe aí, porque aqui o negócio aperta aqui. Eu quero observar com você por três textos, a atitude de Deus. Verso 24, retorne, comecinho. Por isso Deus os entregou à impureza. Quem foi que entregou a impureza? Deus. Foi Deus que entregou. Como assim Deus entregou? Vamos continuar lendo. Versículo 24, Deus os entregou à impureza. Verso 26. Por causa disso, Deus os... Vamos lá, gente. Verso 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Agora, de novo. Verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou. Então, olha só, irmãos. Qual a forma inadequada de observar? Você olha lá para o jovem, né? Ou para uma senhora ou um senhor, aí você olha e diz, rapaz, mas fulano não tem nem vergonha, né? Cresceu ouvindo o evangelho, hoje diz que é ateu. E está na vida mais torta possível que alguém pode estar. Se você pensa assim, se você fala isso, você não conhece esse texto aqui. Eu estou convidando você a mudar a sua visão e adotar a visão bíblica. Meu irmão, o mundo está do jeito que está. Olha só a sociedade como é que está. Aí no versículo seguinte, versículo 29. Vamos ler o verso 28 para entender.
Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Agora, vamos observar, porque ele não está falando só sobre o homossexualismo. O homossexualismo já falou lá atrás. Agora, qual é esse modo de pensar reprovável? Verso 29. Estão cheios de todo tipo de injustiça. É a pessoa que diz assim, não, rapaz, matar é uma coisa boa. Matar o homem de bem é uma coisa maravilhosa. Todo tipo de injustiça. Eu não estou concordando com isso não, viu, irmãos? Olha só, eu não estou falando que isso é certo, eu estou falando do texto. Estão cheios de todo tipo de injustiça. Aí você deve ter história para contar que você já viu. A pessoa está vendo que fulano está com a vida derrotada, não faz nada para ajudar, e pelo contrário, ainda dá um jeito de piorar a vida da pessoa. Está cheio de todo tipo de injustiça. Aí olha só a sociedade, cheia de todo tipo de injustiça, perversidade. O que é uma pessoa perversa? A pessoa olha para a desgraça e dá um jeito de piorar, ainda ri da desgraça. Ah, pastor, é verdade. Meu irmão, toda vez que você riu da morte de um ímpio, você estava no círculo. Irmãos, eu quero deixar claro aqui que nós não podemos nos alegrar com a morte do pecador. Por quê? Porque não é do agrado do Senhor que ele morresse daquela forma. O próprio Deus ordena, o próprio Deus permite acontecer, ou ordena que aconteça, mas o propósito que Deus gostaria de aplicar é o seu poder, sua graça, sua misericórdia. Se Deus assim se sente, ele não tem prazer na morte do ímpio, é o que diz a Bíblia, eu não posso ter prazer. Ah, mas matou fulano da minha família, pastor. Meu irmão, você está querendo vingança, você está feliz com a morte dele porque você se sentiu compensado. Ainda que passe pela sua mente, seu coração, você tem que repreender isso. Lembrar que você em pecado merecia a morte e recebeu a vida. Os irmãos estão entendendo a autoanálise aí? Quando estão entendendo, digo amém. A autoanálise disso. Então, a avareza, a maldade, cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia, são difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males. Irmãos, me chamou a atenção aqui o inventores de males. Ou seja, a pessoa inventa um jeito da maldade, de promover o mal. É o que nós temos visto ou não? É ou não é? As pessoas ficam, muitas vezes, arrumando um jeito de como vai promover a destruição, né? Inventores de males. E aí eu te pergunto, só para terminar a lista, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Sem misericórdia. E aí o versículo 32, embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente fazem, mas também aprovam os que praticam. Ou seja, eu sei que eu estou errado. Já ouviu essa frase? Já ouviu? Eu sei que eu estou errado sendo insolente, desobediente, cheio de inveja, inventor de mal, orgulhoso, arrogante, insolente, inimigo de Deus, caluniador, desobediente aos pais, às mães, insensato, desleal, sem afeição natural, sem misericórdia. Eu sei que eu estou errado. É o que o verso 32 vai declarar. Mas é o que tem para hoje. Inclusive eu quero dar os parabéns para fulano, porque ele também pensa assim, está fazendo bastante maldade. É nessa linha. Ele não só reprova, ele sabe que está reprovado, que vai pagar por isso um dia, mas ele não só faz, como apoia e elogia quem faz também igual. Como é que é viver numa sociedade dessa, irmãos? Vai ser duro, não vai?
Vai ser difícil ou não? Você vai ter que orar, meu filho. Vai ter que ver pouco a rede social. Preste atenção. Se você vê rede social e você até para de tempo em tempo porque você se revolta com as coisas que vê, deixa eu explicar um negócio para você. A rede social mostra muita coisa, né, da vida das pessoas. E muita coisa, às vezes, você sabe que não é nada daquilo, ou então pessoas exaltando o mal mesmo. Literalmente. A diferença entre Deus e você é que Deus é santo, justo e verdadeiro. Nele não há sombra de variação. Mas você, meu filho, tem uma natureza de pecado e está lutando aí para ter o controle. Então você deve trazer à memória aquilo que te traz esperança, como diz a Escritura. Gaste o seu tempo, investe o seu tempo buscando a Deus, lendo a sua palavra. Se você for entrar na rede social, compartilhe o que é de Deus, o que vai abençoar pessoas. Compartilhe uma alegria sua, tudo bem, mas não se esqueça, você foi chamado para iluminar. Se você quer saber se você está exercendo esse ministério, observe as coisas que você compartilha. Abençoa alguém, isso vai abençoar alguém, é palavra de Deus, então vai abençoar alguém. Se você não faz nada disso, você está vendo a revelação do seu coração. E aí, irmãos, eu quero retornar agora, como eu disse no começo, para esse assunto. Deus os entregou. Porque há uma dificuldade enorme de entender que Deus, na sua soberania, Ele entregou pessoas que o repudiaram, que o desprezaram ao caminho mau. Eu quero lembrar um princípio aqui para você. Quando alguém se converte porque Deus conduz a conversão, fazendo com que a pessoa creia. Mas há aqueles que, dia após dia, repudiam a Deus, a misericórdia de Deus se finda, e aí é o próprio Deus que sabe quando ela se finda, é Ele que mede isso aí, e aí ele olha para a pessoa que quer porque quer ir fazer o que é mal, e ele então decide deixar ela ir para o caminho que ela quer. Ele decide isso. E, volto a dizer, isso é fruto do tanto que ela quer. Agora, abra sua Bíblia aí no Salmo 81, rapidamente. Salmo 81. Vamos observar outros textos que comprovam que essa é a decisão de Deus. Pastor, então Deus é o culpado, é? Não, meu irmão, calma, rapaz, calma, peraí. Hein? Deus é o culpado, então, por que Ele não converte todo mundo? Meu irmão, Deus criou cada um, e Ele pagará a cada um conforme suas obras. E as obras, o pagamento das obras de quem repudia a Deus, não espere algo diferente do que nós estamos vendo. Vamos lá. Salmo 81, a partir do verso 8. Quando se encontrar, digo amém. Diz assim: escute, meu povo, as minhas admoestações, ó Israel, se ao menos você me escutasse. Vai vendo aí, verso 9. Não haja no meio de vocês nenhum dos deuses estranhos, nenhum Deus estranho. Nem se prostrem diante de um Deus estranho. Está notando aí que tem a adoração de Deus, de outro Deus, Deus com D minúsculo. Verso 10. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que os tirei da terra do Egito. Abram bem a boca e eu a encherei. Mas o meu povo não escutou a minha voz. Israel não quis saber de mim. Assim, deixei que andassem na teimosia do seu coração e seguissem as suas próprias inclinações. Para aí um instantinho, mantenha aí a Bíblia aberta. Agora, irmãos, agora, rapaz, você não tem ideia como eu estou feliz. Deixa eu explicar aqui uma coisa. Deixa eu explicar um negócio para você. Irmãos, isso já aconteceu muito. Chega alguém para mim, aí conta assim: pastor, o senhor já está sabendo do quê? Fulano de tal, está assim desse jeito, pastor, está duro de coração.
E agora, pastor, começou a botar defeito na palavra de Deus. Começou a dizer que as coisas não são bem assim. Aí, normalmente, né, eu chego para a pessoa e digo, sim, eu já estou sabendo. Então, pode ser que eu não saiba também. Aí, irmãos, a gente vai, conversa, dialoga com a pessoa não muda. Não muda. Aí ela continua, e aí piora, se desvia. Aí a pessoa olha para o pastor e diz assim, mas como é que pode? Será que o pastor não vai fazer nada? Não é possível. Mas fulano já desviou, tudo bem que o pastor já conversou, que o pastor já falou, mas mesmo assim, é desse jeito mesmo, vai se desviar mesmo, ninguém vai fazer nada. Meus irmãos, o mecanismo de Deus não é esse, não é assim. Onde é que está escrito isso? Jesus deixou muito claro em Mateus 18. Quando você souber que seu irmão pecou, você vai lá e conversa com ele, sozinho. Se ele se arrepender, glória a Deus. Se não, leva outra pessoa com você, conversa com ele para ele se arrepender. Não se arrependendo, leva outra pessoa com você, 3 ao todo. E aí ele não quer se arrepender, declara o pecador, publicano pecador. Ou seja, ele está desviado. Meus irmãos, o povo de Israel não ouviu Deus. O pastor da igreja, quando ele for falar, ele deve falar a palavra de Deus, porque é a única ferramenta que vai no profundo da alma. Mas isso não é garantia de que a pessoa vai ouvir, porque ela pode ter repudiado a Deus, pode ter se inflamado contra o Senhor, baseado na sua vida, nos acontecimentos. E foi o caso aqui de Israel. Irmãos, como pastores estão sofrendo nesse período, porque muitas pessoas vão por falta de comunhão com Deus. Eu não estou falando de mim não, irmãos, eu tenho minha vida resolvida quanto a isso, viu? Eu durmo bem toda noite. Toda vez que o sofrimento vem, eu já tomo de conta, Senhor, tem misericórdia. Eu não sou Deus, eu não morri na cruz do Calvário, quem morreu foi Jesus, quem tem todo o poder é Jesus, não é eu. Porque se o pastor começa a chamar para si, ele vai entrar em parafuso, vai passar mal, vai ficar doente. Pastor é profeta de Deus, profere a palavra. Ele profere a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a única ferramenta que vai em profunda alma. Mas não é garantia de que aquela pessoa vai se arrepender. E se ela não se arrepender, e se ela proliferar e insistir na desgraça, e aí acontece exatamente o que Jesus declarou. Por que o caminho dessa pessoa ficará 7 vezes pior? Porque ela conheceu, irmãos, o texto de Romanos capítulo 1, a partir do verso 8, verso 18 que nós lemos, declara que as pessoas não serão isentas no dia do juízo, porque elas conheceram a Deus pela sua criação. Elas viram a criação de Deus, Deus se revela na sua criação. Eles deveriam ter acordado, peraí, existe uma pessoa por trás de tudo isso. Meu irmão, é um pensamento lógico. Você convida alguém para ir na sua casa, aí a pessoa vai, se alegra com a sua casa, se alegra com a sua churrasqueira, principalmente se tiver lá uma picanha, né? A pessoa fica alegre, animada, né? Por quê? Tem uma cabeça que pensou e que preparou tudo aquilo, construiu. Irmãos, coisa boa é ver uma casa construída, bem construída, é ou não é? Uma parede pintadinha, bem lisinha, não é bonito, não é legal? Não tem uma mente pensante. Pastor, eu já vi casa feia também. Então, quem faz uma casa feia e trabalha mal, não é pensante. Não, irmão, aí é outro assunto, não deixa para lá. Mas eu estou falando que assim como nós oferecemos o melhor e procuramos oferecer o melhor, e por trás disso teve alguém fazendo tudo aquilo. Irmãos, quantas vezes você já foi almoçar na casa de alguém, uma comida maravilhosa, teve todo um trabalhão para aquela comida.
Uma mente pensante, que você comeu aquilo e você disse assim: eu gostaria tanto de cozinhar desse jeito, mas eu não consigo. Irmãos, o homem nasceu, e o nascimento dele é um milagre da existência. Tem uma mente que pensou no ser humano. Então o homem será indesculpável, conforme Romanos 1, verso 18, 19 e 20, que nós lemos. O homem será indesculpável. Mas e o crente que teve a Bíblia na mão? E o crente que leu a palavra e muitas vezes leu a Bíblia toda mais de uma vez? Esse será indesculpável. Esse nem se admire, meu irmão. Por isso que a Bíblia diz: quão severo será o julgamento sobre os líderes. Por quê? Porque é para ele ter estudado mais do que qualquer um, porque ele era uma liderança. E é uma responsabilidade muito grande. O próprio Paulo disse para Timóteo: persiste em ler, para que beneficie a ti mesmo e aos que te ouvem. Meus irmãos, Deus os entregou. Mude a sua visão. Pastor nenhum pode mudar a vida de ninguém. Líder nenhum pode mudar a vida de ninguém, só o próprio Deus. E até o próprio Deus foi repudiado inúmeras vezes na Bíblia. E hoje em dia a pessoa fica até magoado. Você encontra, irmãos, existem pastores, como eu disse, eu tenho minha vida resolvida e que Deus tenha misericórdia de mim, que eu não fique louco de uma hora para outra aí. Como assim? O número de suicídios entre pastores, de pastores deixando o ministério, porque nem sempre, irmãos, o fato de ser pastor não quer dizer que vai ter estrutura. Eu mesmo já tive que lidar com pastores que estavam sem saber o que fazer da vida, sem chão. E na hora, eu era seminarista, irmãos, um pastor me procurou, eu preguei num retiro, aí no final o pastor me procurou, me contou uma história difícil com a igreja, e pediu conselho. Eu digo: mas pastor, e eu confesso a você que aí eu dei conselho, falei dentro da escritura o que ele deveria fazer, porque mesmo não sendo pastor, mas a Bíblia é a Bíblia, não importa. Pode ser uma criança aqui, ela vai abrir o texto e Deus vai usar. E aquele pastor foi humilde. Por outro lado, também eu já preguei, né, um retiro semelhante, tinha outros pastores. Teve um pastor que se levantou para sair porque eu era um seminarista, e ele não ia ouvir a pregação de um seminarista. E aí eu comecei a apertar, a ripa começou a bater na costa do cabra. E aí, irmãos, o homem se levantou, ficou com raiva de mim do que eu estava falando. Só no final do retiro é que Deus teve misericórdia, abençoou a vida dele, veio me pedir perdão, inclusive. Mas eu estou citando isso para dizer que o coração do ser humano não é fácil. Aí quando eu digo que tem uma vida resolvida, irmãos, o que tem de situação que as pessoas cobram, e aí se o pastor não tem a vida resolvida de entender que é Deus que faz, e ele permite aquela cobrança, se alguém chega para mim e tenta fazer a minha pessoa de Deus, eu vou ter que consertar. Espera aí, irmão. Quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus, e é só Ele que pode mudar a vida do ser humano. Não atribua ao homem esforço humano para alcançar coisas espirituais. As coisas espirituais só se pode alcançar espiritualmente. Então o povo de Israel não ouviu. Versículo 12 do capítulo 81, de Salmo 81. Assim, deixei que andassem na teimosia de seu coração e seguissem as suas próprias inclinações. Verso 13. Ah, se o meu povo me escutasse,
Se Israel andasse nos meus caminhos, eu derrotaria logo os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Verso 15. Os que odeiam o Senhor se submetem a Ele, e isso duraria para sempre. Mas a vocês eu sustentaria com o trigo mais fino e os saciaria com o mel que escorre da rocha. Veja que o Senhor Deus estava trazendo uma palavra para arrependimento, para transformação. Abra rapidamente a sua Bíblia aí em Ezequiel, capítulo 14, versículo 4. Eu quero ler pelo menos alguns versículos. Vamos lá, irmãos, está encerrando já. Ezequiel 14, versículo 4 em diante diz assim. Ezequiel, capítulo 14, versículo 4 em diante diz: portanto, fale com eles e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar ídolos dentro de seu coração e puser diante de si tropeço, que os leva a cair em iniquidade, e que depois vier consultar um profeta. Olha aí, mais uma vez aqui, irmãos, ó, a rebeldia do homem, o repudiar a Deus está ligado a outros deuses, que é a maior afronta que alguém pode ter. Consultar um profeta, eu, o Senhor, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Eita! E fique de pé aí no seu lugar, fique de pé aí. Vamos ler isso aqui. Não caia não, viu? Não, se cair você já está sentado, né? Você tá, aí de trás tem uma cadeira. Eu estou dizendo não caia não, porque agora a cabeça vai girar. Nós vamos ter que continuar isso domingo que vem, porque tem mais texto pesado aí para ler. E que muita gente não vê essa realidade facilmente. Aliás, eu não me lembro de ter ouvido os pregadores pregarem no tempo que eu era novo na fé. Vamos lá. Versículo 5. Desculpe, irmãos, eu me perdi aqui. Farei isso, né? Não. Versículo 4 mesmo. Quando vierem consultar um profeta, o finalzinho. Eu, o Senhor, lhe responderei segundo a multidão de seus ídolos. O que Deus estava dizendo aqui, irmãos? Eles iam pedir a Baal, e Deus ia até conceder, por meio do pensamento deles. Os irmãos estão entendendo? Estão lembrados lá do Egito? Na hora que Moisés lançou a vara, o pessoal do Egito também lançou. Aquilo ali era o quê? O próprio Deus que permitia aquilo, só para mostrar o poder dele. Continuando, versículo. Farei isso para que eu possa conquistar novamente a casa de Israel no seu próprio coração, porque todos se afastaram de mim para seguirem os ídolos. Verso 6. Portanto, diga à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, converta-se e afastem-se dos ídolos. Desviem o rosto de todas as suas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se afastar de mim, que levantar ídolo dentro do seu coração e que depois vier consultar um profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra o tal, farei dele um sinal e provérbio e o eliminarei do meio do meu povo. Vocês saberão que eu sou o Senhor. Poder sentar. Então, Deus, Ele promove essa realidade sobre quem repudia o Senhor. Abra sua Bíblia aí para encerrar. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Encontrou, vai dizendo amém. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Diz assim, vai dizendo amém, irmão. A gente ouviu o barulho. Ô, barulho abençoado é esse. Das folhas e os améns.
As folhas se mexendo aí, os irmãos procurando. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo poder, sinal e prodígio da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Estão notando aqui a semelhança de Romanos? Quem é que vai crer no anticristo, irmãos? Quando o anticristo aparecer, sua plateia serão todos que foram amantes do seu próprio conhecimento e que desprezaram a Deus. O público que vai adotá-lo é quem repudiou o Senhor. Aí o verso 12. A fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Está observando a semelhança do texto de Romanos? A pessoa quis tanto, é isso que ela vai ter. É isso que ela vai ter. Volto a dizer, irmãos, se você for fazer uma análise sobre a misericórdia de Deus, você vai descobrir que Deus muitas vezes teve misericórdia anos a fio. E aí veio a catástrofe. Não é de uma hora para outra. Por quê? Por causa da misericórdia. Mas com o povo de Israel, Deus era rápido. O povo de Israel entrou em aliança com Deus. E todos estavam olhando para Israel. Por isso que a coisa conosco não é brincadeira. Irmãos, muitas das igrejas estão cheias de pessoas rebeldes contra Deus. Pessoas que sabem que tem que obedecer a Escritura, mas não faz. Sabe que tem que pregar, não mexe uma palha. Aliás, eu costumo dizer que se por essas pessoas dependesse a salvação, está todo mundo perdido. Todo mundo perdido. Conta aqui a história, né? Eu me converti. Aí depois que eu me converti, eu descobri um monte de crente 007 que eu conhecia. Conhece a história do crente 007? Crente infiltrado. Ninguém sabe que ele é crente. Aí eu me converti e fui para a reunião dos jovens de todas as juventudes. Lá chamava Jubacre. Juventude Batista do Estado do Acre. Eram o quê? 8, 9 juventudes ali na capital. Eram poucas igrejas aí naquele tempo. Aí, rapaz, teve um que era o líder da juventude. Eu digo, não. Aí eu perguntei, fulano, tu conhece? Conheço. Ele deve ter se convertido faz pouco tempo. Não, rapaz, isso daí nasceu. Eu acho que quando ele nasceu, em vez de dizer buá, né, chorando, ele disse glória a Deus, aleluia. Então, no evangelho que ele já cresceu. Irmãos, me conhecia, falava comigo, mas nunca pregou o evangelho, nunca nem mesmo convidou para o culto, porque tem essa, o cara não prega, mas ele convida para o culto. Eu me lembro que ele chegava e dizia assim, rapaz, se aquiete. Me aquietar sem a palavra de Deus, irmãos, não tem como. Só a palavra de Deus alcança o coração. Conselhos bons, pode esquecer. Aí lá no colégio, ele era do 3º ano, aquele jovem, já estava terminando. Ele no máximo chegava dizendo que eu tinha que adotar um outro perfil. Aí você tem uma ideia como é que era o meu, né? Mas aí eu me converto e descubro, irmãos, aí eu fui conhecendo as figuras. Não acredito. Também. E isso acontece até hoje. E Deus, com a sua misericórdia, vai caminhando com a pessoa e vai ministrando ao coração. E aí, meus irmãos, o Senhor Deus, com a sua misericórdia, vai caminhando. Deus os entregou à dureza de seus corações. Nós vamos continuar sobre esse assunto, percorrendo outros textos em que Deus entregou, e vamos agora, já nesse final, no nosso próximo encontro,
abordar um pouco mais sobre isso. E agora falando um pouco mais sobre essa atitude de Deus que está ligado à idolatria. Quando o homem levanta ídolo, a coisa vai bagunçar. Porque a maior afronta na terra é uma pessoa desonrar o Criador, levantando uma criação em lugar dele. E aqui, meus irmãos, mas isso só domingo que vem. Por que é que, você sabe, uma instituição que tem ídolos já há muito tempo, se considera a base do cristianismo, inclusive. A base do cristianismo é Deus e a sua palavra. Mas se considera como instituição a base do cristianismo, meio de salvação. Tudo isso é fruto da idolatria. Você já conversou com essa pessoa que é dessa instituição e a pessoa não consegue enxergar? Notou isso? Irmãos, se você for observar a trajetória dos líderes, eles estudam muito. Muitos estudam bastante, fora o normal. Os líderes, os sacerdotes. Mas se você for conversar com eles sobre a Bíblia, você está conversando com uma pessoa que não enxerga um palmo da Escritura. Para você ter uma ideia, lá, para você dizer o nome, né? Lá a Bíblia nem a autoridade número 1 é a terceira autoridade só. E a Bíblia só é ouvida na sua interpretação se for por um sacerdote daquela instituição. Somente. Não é à toa que isso causou a reforma. Aonde a Bíblia, ela é para estar na mão de cada pessoa. E ela pode ser interpretada por cada uma delas à luz da direção do Espírito de Deus. Mas o nosso objetivo é trazer para você orientação de como lidar com as pessoas que levantaram ídolo para si, que afrontaram Deus. Elas estão debaixo de uma cegueira espiritual, e essa cegueira foi o próprio Deus que colocou. O próprio Deus. Gostaria muito que você, se você quiser saber um pouco mais sobre doutrina, venha para a reunião das 4h40, onde nós estamos ministrando doutrina para os que vão se batizar. Se eu não me engano, hoje nós vamos falar inclusive sobre soberania. Eu acho que já é esse tema e é bem propício para esse estudo que estamos dando. Você é membro da igreja há muito tempo, não tem problema, venha estudar a Bíblia. Eu gostaria de convidar você a ficar de pé nessa hora. Vamos orar. Senhor, tenha misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados, Senhor. E eu oro assim, me identificando com os meus irmãos, que estejam, Senhor, em rota de colisão com o Senhor, que estão contrários à Tua vontade, desobedecendo a Tua palavra, desobedecendo a Escritura. Nós nos arrependemos, Senhor. Nós te pedimos perdão, Senhor. E pedimos, meu Deus, que o Senhor retire toda cegueira dos nossos olhos. Nos faça ver, Senhor. E oramos, Pai, pedindo que o Senhor nos ensine a lidar com as pessoas que estão debaixo dessa condenação. Pessoas que levantaram seus ídolos contrários, que levantaram a criação como Deus e não o Criador. Senhor, dai-nos capacidade para sermos instrumento, para orarmos pedindo misericórdia, como Moisés orou pelo povo, como Moisés orou pedindo que o Senhor tivesse misericórdia do povo, quando eles adoravam aquele bezerro. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos abençoe para que sejamos uma igreja nesse lugar, como uma árvore frondosa, com frutos que alimentem as pessoas, com muita sombra para o cansado e abatido.
aonde ele ouça a tua palavra. Meu Pai, tenha misericórdia de nós. E nós te pedimos, Senhor, usa-nos nesse tempo, aonde a sociedade está cada vez mais afrontando o Senhor. Perdoa, Senhor. Traz a tua misericórdia, Senhor. Salva, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.